Eu vou pegar, então, o gancho disso para a gente falar de negociação, lembrando que essa é uma negociação internacional no ambiente de uma convenção e seu acordo mais recente, o Acordo de Paris, né? E tudo começou, então, com essa grande convenção mais guarda-chuva, que depois foi sendo desdobrada em outros acordos. E esse é um ambiente aí que a gente chama multilateral, né? Que tem 196 países. É, assim, provavelmente um dos acordos internacionais mais universais de todos, né? Ele é quase universal, acho que tem quase todos os países dentro dessa convenção. E realmente, então, a visão é de que nós temos uma convenção guarda-chuva, né, super abrangente, com diretrizes, princípios, e dela se desdobraram outros instrumentos mais específicos, o Protocolo de Quioto e depois o Acordo de Paris, né? A gente, aí eu não vou falar da linguagem jurídica, mas para os advogados a gente chamaria como se fosse mesmo um grande contrato, e aí depois você tem anexos aditivos desse contrato que vão complementando ou vão detalhando coisas desse contrato mais amplo, né? Mas uma coisa muito importante que para vocês entenderem da dinâmica dessa negociação o que acontece no final de uma negociação dessas, de uma COP, né? Se toma decisões. E essas decisões, elas são essenciais para a implementação do que está previsto nesses acordos, né? Se vocês lerem o Acordo de Paris, vocês vão ver que ele é assim, ele tem uns artigos, né, dizendo o que os países devem fazer, o que os países são encorajados a fazer, iniciativas, comitês que vão ser formados, processos de relatórios, de verificação de emissões e tudo mais. Tudo isso está ali no Acordo de Paris, mas para que essas ações, essas medidas sejam realmente implementadas, aconteçam mesmo, você precisa organizar e fazer isso acontecer ali dentro desse ambiente desses 196 países, né? Acho que muitos de vocês aqui participam, pelo que eu vi, participam já de organizações, né? O Engajamundo, o Fridays for Future. Essas são organizações que, como vocês veem, são ali geridas pelas pessoas que fazem parte, né? Tem os seus comitês internos, tem as suas assembleias, provavelmente, seus órgãos de discussão, de reuniões, de tomada de decisão e tudo mais. Então, não é muito diferente daqui dessa lógica da Convenção e do Acordo de Paris, né? O que acontece aí é que, para que todas aquelas obrigações e iniciativas previstas no Acordo de Paris, elas possam ser efetivadas, você precisa se reunir todo ano para tomar decisões de implementação. Essas decisões acontecem no final de cada conferência. Então, ao longo das 2 semanas de negociação de uma COP, o que se faz é exatamente discutir as decisões que vão ser, né, o texto da decisão, o conteúdo ali, né, se debater, se sentar, se dividir em várias salas de reunião de negociação sobre assuntos diferentes, para que de cada sala dessa saia uma proposta de uma decisão que vai ser a decisão de implementação sobre aquele tema específico e que vai ser validada, vai ser acordada lá com uma batida de martelo no final da decisão, no final da COP, no final das 2 semanas da COP, né? E aí, o Fabiano acho que também adiantou um pouco esse ponto, mas afinal de contas, o que é a COP, né? Talvez, imagino, vocês já saibam, tenham uma ideia de que é a conferência das partes dessa negociação climática internacional. Agora, para ser mais específica aqui, a COP, resgatando o histórico que o Fabiano contou, né? Tudo começou com a convenção lá em 1992, depois veio o protocolo de Quioto, convenção 1992, entrou em vigor em 1994, né? Então, convenção quadro da ONU sobre a mudança do clima, o protocolo de Quioto em 2005, o Acordo de Paris em 2015.
A Convenção do Clima, quando entrou em vigor, ela precisava do seu órgão de tomada de decisão todo ano, né? Esse órgão de tomada de decisões da Convenção anualmente é o que ficou chamado de COP, de Conferência das Partes, Conference of the Parties. E esse encontro, como vocês sabem, vem acontecendo todo ano. A convenção continua em vigor, ela é, como eu disse, aquele grande acordo guarda-chuva, e ela continua em vigor, e as reuniões, existem vários assuntos que são de competência ali, foram previstos na convenção e que não estão previstos no protocolo de Quioto nem no Acordo de Paris, que são de competência da convenção. Então, a convenção se reúne todo ano através da COP. Quando surgiu o protocolo de Quioto, o protocolo de Quioto, sendo também um acordo autônomo, embora ele esteja dentro do guarda-chuva da convenção, né, ele pertença, de certa forma, à convenção, porque ele implementa, detalha algumas obrigações além do que está previsto na convenção, ele é, de certa forma, um tratado autônomo. Tanto é que, como vocês viram, os Estados Unidos é parte da convenção, mas não ratificou o protocolo de Quioto. Então, os Estados Unidos não é parte do protocolo de Quioto. No entanto, o protocolo de Quioto é um tratado, é válido, teve todos esses compromissos que vocês viram, essas metas codificadas dos países desenvolvidos dentro do protocolo de Quioto. Isso tem validade, tem efeito para aqueles países que ratificaram o protocolo de Quioto. E esses países também têm a sua reunião de tomada de decisão anual. Essa reunião é chamada, a sigla da reunião ficou sendo chamada CMP, que é Conference of the Parties, Serving as the Meeting of the Parties. Nem lembro aqui exatamente, mas o M aí significa Meeting of the Parties. Então, a reunião que acontece no protocolo de Quioto todo ano se chama CMP. Da mesma forma, vocês já podem imaginar onde eu quero chegar com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris também é um acordo autônomo que foi ratificado por, agora já não sei mais quantos países ratificaram, mas eu acho que quase todos os mesmos da convenção, acho que a gente já deve estar em mais de 190 países, porque é um acordo mais recente, né? O Acordo de Paris também, ele tem o seu órgão de tomada de decisão, a sua conferência das partes, que é chamada de CMA. A questão é que todos essas três conferências, dessas três reuniões das partes, desses três acordos internacionais, acontecem ao mesmo tempo, na mesma ocasião, digamos assim, né? Então, quando vocês veem a COP26, por exemplo, a gente fala COP, é anunciado como COP, mas a verdade é que a COP26 nessa mesma ocasião, acontece também a reunião do CMP e a reunião do CMA. E isso ainda assim é chamado de COP, porque está tudo dentro da grande convenção, mas a verdade é que os três tratados se reúnem nessa mesma ocasião. E isso pode causar um pouco de confusão, mas na prática, vocês já perceberam também, né, que são os mesmos países ali, né? Os Estados Unidos não faz parte do protocolo de Quioto, então teoricamente, ele não participa da tomada de decisão da reunião do protocolo de Quioto. Os países que ainda não ratificaram o Acordo de Paris também não vão fazer parte dessas decisões. Um desses países, inclusive, é os Estados Unidos, que se retirou do Acordo de Paris, como vocês devem ter visto, né? Mas tudo diz que vai voltar, porque o Biden já disse que no primeiro dia que ele assumir, vai fazer os Estados Unidos voltarem para o Acordo de Paris. Mas, de qualquer forma, o que acontece, então, é isso, é que alguns países não participam, né, de algumas decisões desses acordos. Mas tudo bem, porque a lógica, a dinâmica ali da reunião é muito interessante. Basicamente, estamos numa mesma sala, né, numa grande plenária, e aí o presidente dessa sessão, ele bate o martelo dizendo, está iniciada a 26ª Conferência das Partes da Convenção. E aí ele vai ler ali a decisão que for tomada, todo mundo aplaude, se tiver alguém que não concorda, vai levantar a mãozinha e vai dizer eu não concordo, e aí eles vão ficar discutindo até todo mundo concordar.
Mas aí ele vai encerrar e vai dizer, ok, então bato o martelo aqui, encerro a sessão da COP, da Conferência das Partes. Aí agora ele bate o martelo de novo. Estou dando início agora a, eu não me lembro qual é o número aí, 15ª sessão da Conferência das Partes do Protocolo de Quioto. E aí a mesma coisa acontece lá, ele encerra e logo na sequência o mesmo presidente ali da sessão começa a reunião da Conferência das Partes do Acordo de Paris. É exatamente isso que acontece. É no mesmo lugar, as pessoas estão sentadas todas no mesmo lugar, e o que acontece é só mesmo esse tratamento, né, em blocos das questões que são relacionadas à Convenção, ao Protocolo de Quioto e ao Acordo de Paris.